Apontei a arma para a estátua da Virgem Maria, mas ela explodiu na minha mão. O que aconteceu depois mudou tudo. Se inscreva no canal para acompanhar outras vidas que foram libertadas pela fé. Meu nome é Ferreira, e eu apontei minha arma para a estátua da Virgem Maria na pracinha do bairro onde eu patrulhava. Era uma madrugada de dezembro, depois de mais uma discussão violenta com minha esposa Sofia sobre minha bebedeira e agressividade. Eu estava farto daquelas bobagens de igreja que ela tanto defendia. Quando puxei o gatilho, queria provar que não existia nada ali além de gesso e tinta. Olhando para trás agora, vejo que esse momento foi o ponto mais baixo de uma queda que começou muito antes. Mas para vocês entenderem como cheguei até ali, preciso voltar ao começo. Preciso contar sobre o homem que eu era antes de tudo desmoronar. Sou filho do sargento Ronaldo Ferreira, um militar rígido que criou os filhos com mão de ferro. Em nossa casa, não havia espaço para fraquezas ou sentimentalismos. Meu pai dizia que o mundo era cruel e que só os fortes sobreviviam. Ele me ensinou que a autoridade se conquista pelo medo e que problemas se resolvem com punho cerrado. Durante toda a minha infância, vi meu pai resolver qualquer conflito com gritos, ameaças ou violência. E eu aprendi que esse era o jeito certo de ser homem. Quando completei 18 anos, segui o caminho natural. Me alistei na Polícia Militar de São Paulo. Durante 15 anos, usei o distintivo como uma armadura. Eu me via como o cara que resolvia os problemas na bala, que trazia ordem ao caos das ruas. Patrulhava os bairros mais perigosos da Zona Sul com o peito estufado de orgulho. Para mim, cada bandido preso era uma vitória pessoal, cada situação controlada com autoritarismo era prova de que meu método funcionava. Casei com Sofia quando ela tinha apenas 20 anos. Era uma moça doce, filha de uma família católica tradicional, que frequentava a igreja desde criança. No começo, eu até achava graça daquela fé ingênua dela. Parecia coisa de criança, algo que ela superaria com o tempo. Eu pensava que o casamento e a realidade da vida a ensinariam que o mundo não funcionava com orações e candeinhas. Mas Sofia nunca mudou. Mesmo depois que nossos filhos nasceram, Gabriel e Larissa, ela continuava firme na sua fé. Todo domingo levava as crianças para a missa, e eu ficava em casa vendo televisão ou trabalhando extra. Fazia questão de deixar claro que aquilo era perda de tempo. Quando ela tentava colocar alguma imagem de santo na sala ou no quarto das crianças, eu tirava e jogava fora na mesma hora. Essa casa não é igreja, Sofia, eu dizia. Se você quer rezar, vai lá para sua igrejinha. Aqui dentro quem manda sou eu. As discussões foram se tornando mais frequentes. Sofia tentava me convencer gentilmente no começo, falava sobre dar bom exemplo para as crianças, sobre a importância da família unida na fé. Mas eu só via manipulação naquelas palavras. Para mim, religião era coisa de gente fraca, de quem não tinha coragem de enfrentar a realidade crua da vida. Você acha que Deus vai te proteger quando um bandido apontar uma arma na sua cara? Eu debochava. Você acha que oração vai pagar as contas dessa casa? Acorda, Sofia. O mundo real é cruel, e quem não sabe se defender se quebra. Eu proibia qualquer conversa sobre religião na frente das crianças. Quando Gabriel, ainda pequeno, chegava da escola fazendo perguntas sobre Deus ou contando histórias que aprendeu no catecismo, eu o cortava na mesma hora. Homem não perde tempo com essas fantasias, eu dizia. Você vai aprender a ser forte igual ao seu pai. Os anos foram passando e minha intolerância só aumentava. Eu trabalhava de propósito nos domingos para não ter que aturar aquela rotina de igreja. Quando Sofia voltava para casa com as crianças, eu perguntava com ironia se Deus tinha respondido às orações ou se o padre tinha inventado alguma história nova para enganar os trouxas. Sofia chorava escondido, eu sabia. Mas para mim, aquelas lágrimas eram sinal de fraqueza. Eu pensava que estava educando minha família para a vida real, preparando eles para um mundo onde só conta a força e a esperteza. Achava que um dia eles iam me agradecer por ter tirado aquelas ilusões da cabeça deles. Na rua, minha fama de policial rígido crescia. Os colegas me respeitavam, os superiores elogiavam minha eficiência. Eu tinha orgulho do medo que via nos olhos dos bandidos quando eles me viam. É o Ferreira, eles sussurravam. Esse aí não dá mole. E eu gostava desse poder,
dessa sensação de controle absoluto. Durante esses anos todos, eu construí uma imagem de mim mesmo como um homem forte, independente, que não precisava de nada nem ninguém. Religião era muleta para fracos. Eu me bastava com minha força, minha autoridade, minha arma e meu distintivo. Achava que tinha decifrado a vida, que conhecia as regras do jogo e sabia jogá-las melhor que todo mundo. Mas a vida tem um jeito cruel de nos mostrar o quanto somos pequenos. E para mim, essa lição chegou de uma forma que eu jamais poderia imaginar. Era uma tarde quente de março quando recebi a chamada. Perseguição em andamento no Capão Redondo. Um assalto a uma padaria tinha dado errado, e os bandidos estavam fugindo a pé pelas vielas estreitas do bairro. Eu e meu parceiro, o Cabo Silva, chegamos rapidamente ao local. O adrenaline corria nas minhas veias. Era isso que eu amava no trabalho: a caça, a ação, o momento de mostrar quem mandava. Descemos da viatura e começamos a perseguir dois rapazes que corriam desesperadamente. Eles se separaram numa esquina. Silva seguiu um para a direita, eu fui atrás do outro para a esquerda. O garoto era ágil, pulava muros e esquivava dos obstáculos com facilidade. Mas eu estava determinado. Ninguém ia escapar de mim naquele dia. A perseguição durou quase 10 minutos. Corríamos por ruas apertadas, becos sem saída, atravessando quintais e saltando cercas. Minha respiração estava pesada, mas eu não desistiria. Finalmente, o rapaz dobrou uma esquina e se escondeu atrás de uns contêineres de lixo. Eu sabia que o tinha encurralado. "Sai daí, moleque!" gritei, com a arma em punho. "Não tem para onde correr." Houve alguns segundos de silêncio. Então, devagar, o garoto se levantou com as mãos para o alto. Foi aí que eu o vi direito pela primeira vez. Era muito novo, devia ter uns 16 anos. Magro, com a roupa rasgada da corrida, olhos arregalados de medo. Mas o que mais me marcou foi a expressão no rosto dele. Não era a cara de um bandido calejado. Era a cara de uma criança assustada. "Por favor, senhor", ele disse, e a voz tremia. "Eu não fiz nada. Eu só estava voltando da escola." Alguma coisa dentro de mim hesitou por um segundo, mas logo a raiva tomou conta. Claro que ele ia mentir. Todos eles mentiam quando eram pegos. "Cala a boca!" eu gritei. "Vira de costas e põe as mãos na cabeça." O menino obedeceu, mas continuou falando, a voz carregada de desespero. "Eu juro que não fiz nada, senhor. Eu estudo à tarde, estava só voltando para casa. Minha mãe está me esperando." Eu disse para calar a boca. Minha voz ressoava entre os prédios. O nervosismo da perseguição, a adrenalina, a certeza de que estava lidando com mais um criminoso mentiroso, tudo isso me deixava mais irritado a cada segundo. Foi então que o garoto fez um movimento brusco. Depois eu descobri que ele só estava tentando tirar a carteira do bolso para me mostrar a carteira de estudante. Mas naquele momento, tudo que eu vi foi uma mão indo rapidamente em direção ao bolso traseiro da calça. "Tá sacando arma", gritei, mais para mim mesmo do que para qualquer outra pessoa. O tiro saiu. Um estampido seco que cortou o ar da tarde. O garoto caiu imediatamente, sem um grito, sem um gemido. Apenas um barulho surdo do corpo atingindo o chão de concreto. Corri até ele, ainda com a arma apontada, gritando para que não se mexesse. Mas quando cheguei perto, vi que não havia mais o que falar. Os olhos dele estavam fixos no céu, vidrados, sem vida. Uma pequena poça de sangue se formava embaixo da cabeça. No chão, ao lado do corpo, estava uma carteira de estudante aberta e uma foto 3x4 de um menino sorrindo, usando o uniforme da escola. Meu mundo parou naquele momento. As pernas tremeram, e por alguns segundos eu não consegui entender o que tinha acontecido. Peguei a carteira com mãos trêmulas. Lá estava escrito: Douglas Santos Silva, 16 anos, segundo ano do ensino médio, Escola Estadual Professor João de Freitas. Não havia arma. Não havia nada além de R$2, a carteira da escola e um papel amassado com um número de telefone escrito à caneta. Provavelmente o telefone da mãe que estava esperando ele chegar em casa.
Silva chegou correndo alguns minutos depois. Viu a cena, viu minha expressão e entendeu tudo sem que eu precisasse explicar. Merda, Ferreira, ele murmurou, olhando para o corpo no chão. Que aconteceu aqui? Eu não conseguia falar. Só ficava olhando para aquele rosto jovem, para aqueles olhos que nunca mais iam ver nada. O filho de alguém. Um estudante que estava voltando da escola. Um menino que tinha mãe esperando ele chegar em casa para o almoço. Ele fez movimento brusco. Consegui balbuciar finalmente. Pensei que ia sacar uma arma. Mas mesmo enquanto dizia isso, eu sabia que alguma coisa tinha dado muito errado. O procedimento exigia que eu esperasse ver a arma antes de atirar. Mas o nervosismo, a adrenalina da perseguição, anos de truculência e autoridade excessiva, tudo isso se juntou naquele segundo fatal. Os minutos seguintes passaram como um borrão. Ambulância, perícia, superiores chegando ao local, protocolo sendo seguido. Eu respondi as perguntas automaticamente, mas minha mente não conseguia sair daquela imagem. O garoto caído, a carteira de estudante, os R$2 no bolso. Naquela mesma noite, descobri quem era Douglas Santos Silva. 16 anos, filho único, morava com a mãe numa casa simples a 3 quarteirões de onde eu o matei. A mãe, Dona Conceição, era faxineira e criava o filho sozinha. O pai tinha morrido num acidente de trabalho quando Douglas tinha 10 anos. O menino era um dos melhores alunos da turma, sonhava em fazer faculdade de engenharia. Nunca tinha se envolvido com nada errado, nem mesmo uma ocorrência na escola. Eu soube de tudo isso porque a história explodiu na imprensa no dia seguinte. PM mata estudante inocente durante perseguição, estampava a primeira página do jornal. As emissoras de televisão repetiram a notícia durante toda a manhã. Mostraram fotos do Douglas sorrindo, a mãe chorando, colegas da escola prestando depoimento. Cada palavra era como uma punhalada no meu peito. O pior foi quando passaram o depoimento da Dona Conceição. Uma mulher simples, de uns 40 e poucos anos, com o rosto inchado de tanto chorar. Meu filho era tudo que eu tinha, ela dizia, a voz engasgada. Ele era um menino bom, estudioso. Sonhava em me tirar daquela vida difícil quando se formasse. Agora eu não tenho mais nada. Eu assisti aquilo sentado no sofá de casa, com Sofia ao meu lado. Ela não disse nada, mas eu senti o peso do olhar dela sobre mim. Quando a reportagem acabou, um silêncio pesado tomou conta da sala. Gabriel e Larissa tinham ido dormir, e só restávamos nós dois ali, com o eco daquelas palavras enchendo o ambiente. Roberto, Sofia disse baixinho, usando meu primeiro nome como só fazia em momentos sérios. Você tem certeza de que foi legítima defesa? A pergunta me atingiu como um soco no estômago. Claro que tenho. Explode, mais alto do que pretendia. Você acha que eu mataria um inocente de propósito? O moleque fez movimento brusco, eu pensei que ele ia sacar a arma. Mas até para mim, as palavras soaram vazias. E pior, pela primeira vez na vida, eu vi medo nos olhos da Sofia. Não medo de discussão ou de briga. Medo de quem eu realmente era. Medo do homem com quem ela dividia a cama há 15 anos. Os dias seguintes foram um inferno. Fui afastado das ruas enquanto a corregedoria investigava o caso. A imprensa não me dava trégua. Repórteres ligavam em casa, apareciam na porta do prédio, abordavam Sofia quando ela saía para trabalhar. Meus colegas de trabalho começaram a me evitar. Alguns ainda me cumprimentavam por educação, mas eu via nos olhos deles a mesma pergunta que Sofia tinha feito. Será que o Ferreira realmente achou que o garoto estava armado? A família do Douglas entrou com um processo contra mim e contra o Estado. Contrataram advogados, moveram uma campanha na mídia pedindo justiça. Toda semana aparecia uma nova reportagem sobre o caso. Mãe de estudante morto pela PM pede punição para policial, caso Douglas. Quando a violência policial vai ter fim? PM que matou adolescente tem histórico de truculência. Esse último título me destruiu. Porque eles tinham razão. Quando jornalistas foram investigar minha carreira, descobriram várias denúncias arquivadas, reclamações de moradores sobre abordagens violentas, relatos de colegas sobre meus métodos duros nas ruas. Nada que tivesse dado punição antes,
mas que agora ganhava uma dimensão diferente. Em casa, o clima ficou insuportável. Sofia mal falava comigo. As crianças percebiam a tensão e ficavam quietas demais, como se tivessem medo de fazer barulho. À noite, quando eu tentava dormir, a imagem do Douglas voltava. Às vezes eu sonhava com ele. Às vezes ele aparecia no sonho perguntando por que eu tinha feito aquilo, porque eu não tinha esperado para ver se ele realmente estava armado. Comecei a beber mais. No começo era só uma cerveja a mais no fim do dia, depois 2, depois uma garrafa inteira. Quando a cerveja não bastava mais para calar os fantasmas na minha cabeça, passei para a cachaça. Sofia reclamava, a gente brigava, eu saía de casa e ia beber em algum boteco até tarde. Você está se tornando um estranho, ela disse uma noite, quando cheguei cambaleando às 2 da madrugada. As crianças estão com medo de você, Roberto. E eu também. Medo de quê? Gritei, a língua pastosa de álcool. Medo do homem que sustenta essa casa? Medo do homem que se arrisca todo dia na rua para vocês terem segurança? Você matou um menino inocente, ela gritou de volta, e foi a primeira vez que ouvi Sofia falar assim comigo. Um menino da idade do Gabriel. E agora você quer que eu finja que nada aconteceu? Naquela noite, pela primeira vez, eu levantei a mão para Sofia. Não cheguei a bater, mas o gesto foi o suficiente. Ela recuou assustada, com os olhos cheios de lágrimas, e eu vi naquele momento o que eu tinha me tornado. Um homem violento, bêbado, que ameaçava a própria esposa dentro de casa. Vai dormir, murmurei, com vergonha do que quase fiz. A gente conversa amanhã quando eu estiver sóbrio. Mas no dia seguinte as coisas só pioraram. Sofia tinha passado a noite chorando, as crianças mal olhavam para mim durante o café da manhã, e eu sentia o peso de todas aquelas decepções esmagando meu peito. Foi durante esse período sombrio que comecei a perceber uma mudança estranha na rotina de casa. Sofia, que sempre foi discreta com sua fé, começou a rezar mais abertamente. Eu a encontrava de joelhos na sala, de madrugada, sussurrando orações que eu não entendia. Velas apareciam acesas no quarto, e uma imagem pequena de Nossa Senhora foi colocada na cabeceira da cama. O que é isso? Perguntei, apontando para a imagem. Estou pedindo proteção para nossa família, ela respondeu, sem me olhar nos olhos. Estou pedindo paz para aquele menino que morreu. E estou pedindo perdão por você, já que você não consegue pedir por si mesmo. Aquilo me deixou furioso. Eu não preciso que ninguém peça perdão por mim. E muito menos para essa bonequinha de gesso. Peguei a imagem e joguei no chão. Ela se quebrou em pedaços pequenos, e Sofia soltou um grito de desespero. Roberto, não! Ela chorou, se ajoelhando para recolher os pedaços. Por que você fez isso? Vendo ela chorar por causa daquela imagem quebrada, algo dentro de mim se endureceu ainda mais. Era como se toda a minha raiva, toda a minha frustração, toda a minha culpa tivessem encontrado um alvo mais fácil que minha própria consciência. A religião virou minha inimiga pessoal. Se esse Deus de vocês existisse mesmo, eu gritei, ele não teria deixado aquilo acontecer. Ele não teria colocado aquele moleque no meu caminho. Vocês rezam, rezam, rezam. E para quê? Para nada. A partir daquele dia, minha guerra contra a fé da família se intensificou. Cada vez que eu via Sofia rezando, eu fazia algum comentário sarcástico. Quando as crianças voltavam da catequese, eu perguntava que mentiras o padre tinha contado para eles. Proibi qualquer conversa sobre religião na mesa de jantar. Mas por mais que eu tentasse combater a fé que entrava pela porta da minha casa, ela sempre voltava. Sofia comprou outra imagem de Nossa Senhora, ainda menor, e a escondeu dentro do guarda-roupa. Gabriel, que já estava com 12 anos, começou a fazer perguntas sobre Deus que eu não sabia como responder. Larissa, com apenas 8 anos, às vezes me pegava rezando baixinho antes de dormir. Por que vocês insistem nessa palhaçada? Eu explodia durante as brigas com Sofia. Por que vocês não conseguem entender que Deus não existe? Se existisse, ele teria impedido aquele menino de morrer. Talvez ele esteja tentando te falar através dessa dor que você está sentindo, Sofia respondeu uma vez, e aquilo me deixou ainda mais irritado. Falar o quê?
que eu sou um assassino, que eu mereço sofrer. Se é isso que seu Deus quer me dizer, então eu não quero ouvir. Enquanto isso, a investigação sobre a morte do Douglas avançava. Depoimentos foram colhidos, perícias foram realizadas, testemunhas foram ouvidas. Cada etapa do processo era noticiada pelos jornais, e cada notícia me lembrava do que eu tinha feito. 6 meses depois do ocorrido, o resultado saiu. A corregedoria concluiu que houve uso excessivo da força e falha no protocolo de segurança. Em palavras mais simples, eu seria expulso da polícia militar. 15 anos de carreira, 15 anos de distintivo no peito, 15 anos de uma identidade que definia quem eu era, tudo isso acabaria em algumas semanas. Quando recebi a notificação oficial, senti como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. Não era só o emprego que eu estava perdendo. Era minha razão de existir, minha fonte de autoridade, minha forma de me enxergar no mundo. Sem a farda, sem a arma, sem o distintivo, quem eu seria? Naquela noite, bebi mais do que nunca. Sofia tentou conversar comigo, mas eu não queria ouvir. Você vai arrumar outro emprego, ela disse. A gente vai se virar de outro jeito. Outro emprego fazendo o quê? Gritei, jogando a garrafa de cachaça na parede. Eu sou policial. É isso que eu sei fazer. É isso que eu sempre fui. Você é pai, Roberto. Você é marido. Você é mais do que um uniforme. Mas eu não conseguia enxergar além daquele uniforme. Sem ele, eu me sentia nu, inútil, um nada. A raiva que já consumia meus dias se tornou uma fúria constante. Eu gritava com as crianças por qualquer motivo, discutia com Sofia por coisas insignificantes, quebrava objetos quando a irritação tomava conta de mim. Foi quando Sofia tomou a decisão mais difícil da vida dela. Eu vou levar as crianças para a casa da minha mãe, ela disse numa manhã, depois de uma noite em que eu quebrei 2 pratos e um copo durante uma briga sobre dinheiro. Você precisa se tratar, Roberto. Você não é mais o homem com quem eu casei. Quando Sofia saiu de casa levando Gabriel e Larissa, algo dentro de mim morreu completamente. Vi pela janela os dois carregando suas malas pequenas, entrando no carro da sogra sem olhar para trás. Gabriel, que sempre corria para me abraçar quando eu chegava do trabalho, agora não conseguia nem me olhar nos olhos. Larissa chorava escondido, tentando entender por que a família estava se separando. A casa ficou em silêncio. Um silêncio pesado, sufocante, que amplificava cada barulho que eu fazia. O som dos meus passos no corredor vazio, o barulho da geladeira, o tic-tac do relógio da cozinha, tudo parecia gritar a minha solidão. Pela primeira vez na vida, eu estava verdadeiramente sozinho. Os primeiros dias foram de uma negação raivosa. Eu dizia para mim mesmo que eles iam voltar logo, que Sofia estava só fazendo drama, que as crianças iam sentir saudade e pedir para voltar para casa. Mas conforme as semanas passavam, a realidade foi se impondo. Eles não iam voltar. Pelo menos não enquanto eu continuasse sendo aquele homem destruído que eu me tornei. Comecei a beber desde cedo. Acordava com ressaca, tomava café com uma dose de cachaça para curar a dor de cabeça, e continuava bebendo durante todo o dia. A casa virou um lixo. Pratos sujos se acumulavam na pia, roupas espalhadas pelo chão, o banheiro imundo. Eu não conseguia cuidar de nada, nem de mim mesmo. As noites eram o pior momento. Era quando o Douglas aparecia. Às vezes em sonhos, às vezes acordado mesmo, eu via aquele rosto jovem me encarando com uma expressão triste. Por que você fez isso comigo, seu Ferreira? Ele perguntava. Por que você não esperou para ter certeza? Eu acordava suado, tremendo, gritando para o ar vazio da casa. Levantava da cama e bebia mais, tentando afastar aquela imagem. Mas ela sempre voltava. Durante o banho, quando eu fechava os olhos debaixo do chuveiro. Durante as refeições, quando eu olhava para a cadeira vazia onde o Douglas poderia estar sentado se tivesse chegado em casa naquele dia. Durante as madrugadas insones, quando o silêncio da casa me obrigava a encarar o que eu tinha feito. Um mês depois da separação, recebi uma ligação de Sofia. A voz dela soava distante, cansada. Roberto, as crianças estão perguntando quando você vai visitá-las.
Eu disse que quando você estiver melhor. Eu estou bem, menti, tentando disfarçar a bebedeira na voz. Você não está bem. Eu posso ouvir na sua voz que você bebeu hoje. E ontem. E provavelmente todos os dias desde que a gente saiu daí. Ela tinha razão, mas eu não conseguia admitir. Eu só estou passando por um momento difícil, Sofia. Você sabe tudo o que aconteceu. Eu sei, Roberto. Mas você tem que buscar ajuda. As crianças precisam do pai delas, mas não desse homem que você virou. Elas têm medo de você. Aquelas palavras me destroçaram. Minhas próprias filhas tinham medo de mim. O Gabriel, que me via como herói quando era menor, agora se escondia quando eu chegava bêbado em casa. Como eu tinha chegado a esse ponto? E se eu parasse de beber? Perguntei, sabendo que era uma promessa vazia. Não é só a bebida, Roberto. É a raiva. É essa guerra que você declarou contra tudo e contra todos. É essa revolta contra Deus que está te consumindo por dentro. Eu não tenho revolta contra Deus. Explode. Eu só não acredito nessas bobagens. Você tem, sim. Você está furioso porque esperava que ele impedisse aquilo de acontecer. Você está furioso porque ele não te salvou do que você fez. Mas, Roberto, Deus não nos impede de fazer escolhas erradas. Ele só nos oferece perdão quando a gente reconhece que errou. Desliguei o telefone na cara dela. Como ela podia falar de perdão? Como ela podia falar de Deus num momento desses? Se esse Deus existisse mesmo, ele teria impedido que eu matasse um inocente. Ele teria me dado sabedoria naquele momento crucial. Ele teria protegido Douglas, protegido minha família, protegido a mim mesmo da desgraça que eu me tornei. Naquela noite, peguei minha pistola e fiquei olhando para ela durante horas. O metal frio, o peso familiar na mão, o cano que tinha tirado a vida de um menino inocente. Quantas vezes eu apontei aquela arma para bandidos de verdade e não atirei? Quantas vezes eu consegui controlar a situação sem violência? Porque justamente com o Douglas foi diferente. Você já se perguntou como a gente consegue odiar o que mais precisamos? Porque era isso que estava acontecendo comigo. Quanto mais eu sentia a necessidade de alguma coisa maior que me consolasse, mais eu rejeitava qualquer ideia de fé ou esperança. Era como se meu orgulho ferido preferisse a destruição completa à admissão de que eu poderia estar errado sobre tudo. Os meses seguintes foram uma espiral descendente cada vez mais rápida. Perdi o apartamento porque não conseguia pagar o aluguel sem o salário da PM. Mudei para um quartinho nos fundos da casa de um colega que teve pena de mim. Era um espaço minúsculo, úmido, com uma janela pequena que dava para um muro de tijolos. Mas foi lá que eu toquei o fundo do poço. Minha rotina era patética. Acordava tarde, com a cabeça latejando de ressaca. Tomava banho quando lembrava. Comia qualquer coisa que conseguia comprar com o pouco dinheiro que restava da rescisão do trabalho. E bebia. Bebia até desmaiar, até esquecer onde estava, até não conseguir mais sentir a dor que me corroía por dentro. Uma noite, completamente embriagado, liguei para a casa da sogra onde Sofia estava morando com as crianças. Queria falar com Gabriel, queria explicar para ele que o pai não era um monstro, que tudo tinha sido um acidente terrível. Alô? Atendeu a voz da minha sogra, Dona Carmen. Quero falar com meu filho, balbuciei, a língua pastosa. Roberto, você está bêbado. É meia-noite. As crianças estão dormindo. Eu quero falar com meu filho, gritei, batendo o punho na parede do quartinho. Ouvi vozes sussurrando do outro lado da linha. Então Sofia pegou o telefone. Roberto, você não pode ligar aqui nesse estado. Você está assustando as crianças. Assustando? Eu sou o pai deles, Sofia. Eu tenho direito de falar com meus filhos. Você tem direito quando estiver sóbrio e quando estiver em condições de ser pai. Assim como você está agora, você não é pai de ninguém. Você é só um homem bêbado que está machucando todo mundo que ama. Ela desligou. Eu fiquei segurando o telefone, ouvindo o sinal de linha ocupada, sentindo o mundo girar ao meu redor. Era isso que eu tinha me tornado. Um bêbado que assustava os próprios filhos.
Um homem que a esposa não conseguia mais reconhecer. Naquela mesma noite, algo aconteceu que até hoje eu não sei explicar direito. Eu estava deitado na cama, quase apagando de tanto álcool, quando senti um cheiro forte de flores no quartinho abafado. Não era perfume, não era amaciante, era um cheiro doce e suave que veio do nada e preencheu todo o ambiente. Abri os olhos, tentando entender de onde vinha aquele aroma. Não havia flores no quartinho, não havia nada além dos meus pertences espalhados e algumas garrafas vazias no chão. Mas o cheiro persistia, me envolvendo como um abraço invisível. Por alguns minutos, a sensação foi de um alívio estranho. Como se toda aquela angústia que me sufocava tivesse diminuído um pouco. Meu corpo relaxou, minha respiração ficou mais calma, e pela primeira vez em meses eu consegui dormir sem pesadelos com o Douglas. Quando acordei na manhã seguinte, o cheiro tinha sumido. Pensei que fosse delírio da bebedeira, alucinação causada pelo álcool. Mas aconteceu mais 2 vezes nas semanas seguintes, sempre quando eu estava no meu pior momento, sempre trazendo aquela mesma sensação de paz temporária. Não contei para ninguém sobre o cheiro de flores. Quem ia acreditar? Um ex-policial bêbado dizendo que sentia perfume de rosas num quartinho imundo? Iam pensar que eu estava completamente louco. Mas eu sabia que não era delírio. Havia algo diferente naqueles momentos, algo que eu não conseguia explicar nem rejeitar. Foi mais ou menos nessa época que comecei a ter sonhos estranhos. Não eram pesadelos com o Douglas, eram sonhos calmos, quase serenos. Eu me via numa igreja vazia, sentado num banco de madeira, olhando para um altar iluminado por velas. Não havia ninguém comigo, mas eu não me sentia sozinho. Era como se houvesse uma presença ali, alguém que me observava sem me julgar. No sonho, eu chorava. Chorava como não conseguia fazer acordado, com lágrimas que lavavam toda aquela raiva e amargura que me consumiam. E quando acordava, por alguns minutos, eu sentia uma leveza no peito que há muito tempo não experimentava. Mas logo a realidade voltava a me esmagar. A culpa, a solidão, a sensação de ter perdido tudo que um dia me deu sentido na vida. E eu voltava a beber, tentando calar aquelas sensações confusas que os sonhos e o cheiro de flores despertavam em mim. Era como se houvesse 2 forças lutando dentro da minha alma. Uma me puxava para baixo, me convencia de que eu não merecia perdão nem paz. A outra tentava me levantar, sussurrava que ainda havia esperança, mesmo para alguém como eu. Mas meu orgulho ferido continuava resistindo a qualquer possibilidade de redenção. Foi numa noite de dezembro, quase 1 ano após a morte do Douglas, que minha resistência finalmente chegou ao limite. Era a véspera do aniversário dele, uma data que eu descobri quando li as homenagens na internet. 18 anos ele faria no dia seguinte. 18 anos que ele nunca viveria por causa da minha decisão precipitada naquela tarde maldita. Eu estava mais bêbado do que nunca, mais destruído do que nunca. Tinha gastado os últimos reais que me restavam numa garrafa de cachaça barata. O quartinho estava um caos total, fedendo a álcool e abandono. Eu não tomava banho há 3 dias, não comia uma refeição decente há uma semana, não falava com outra pessoa há mais tempo ainda. Peguei minha pistola, a mesma que matou o Douglas, e fiquei olhando para ela durante horas. Rodava o tambor, sentia o peso do metal, lembrava da sensação de puxar aquele gatilho. Foi essa desgraça que destruiu minha vida, murmurei, apontando a arma para o espelho quebrado na parede. Foi por causa dela que perdi tudo. Mas no fundo eu sabia que não era verdade. Não foi a arma que destruiu minha vida. Foi minha prepotência, minha incapacidade de controlar a situação, minha certeza de que eu estava sempre certo. A arma foi só o instrumento da minha arrogância. Naquela madrugada, completamente transtornado, decidi que ia acabar com tudo. Mas antes disso, eu queria fazer uma coisa. Queria provar de uma vez por todas que esse Deus em quem Sofia tanto acreditava não existia. Queria mostrar para o universo inteiro que religião era mesmo uma farsa, que não havia ninguém lá em cima se importando com o que acontecia aqui embaixo. Saí do quartinho cambaleando, com a pistola escondida na cintura. As ruas estavam desertas, apenas alguns carros passavam vez ou outra. Andei sem direção por uns 20 minutos até chegar na pracinha do bairro onde eu costumava patrulhar. Era um lugar que eu conhecia bem,
uma área que eu protegia quando ainda era policial. No centro da pracinha havia uma estátua de Nossa Senhora das Graças. Uma imagem simples, de uns 2 metros de altura, colocada ali pela comunidade católica do bairro. Eu sempre via pessoas rezando ali quando passava de viatura. Mulheres como Sofia, levando flores, acendendo velas, pedindo proteção para a família. Então é aí que você mora? Falei em voz alta para a estátua, rindo de um jeito amargo. É aí que fica a tal da Mãe de Deus. Tirei a arma da cintura e apontei para aquela imagem de gesso pintada. Você viu quando eu matei aquele menino? Viu e não fez nada para impedir? Ou será que você não existia naquela hora? Minha voz ressoava na pracinha vazia. Eu gritava para aquela estátua como se ela pudesse me ouvir, como se pudesse me responder. Cadê sua proteção? Cadê sua misericórdia? Minha esposa reza para você todos os dias. E o que você fez por ela? Deixou o marido dela virar um assassino. A raiva tomava conta de mim completamente. Era como se toda minha frustração, toda minha culpa, toda minha dor tivesse encontrado um alvo concreto. Eu vou provar que você não passa de gesso e tinta. Gritei, firme com a arma apontada. Vou provar que não existe ninguém aí para nos proteger. Por alguns segundos, hesitei. Mesmo no meu estado de embriaguez total, alguma coisa dentro de mim sabia que eu estava prestes a cruzar uma linha que não deveria cruzar. Mas a raiva era maior que qualquer hesitação. Se você existir mesmo, desafiei, me impeça. Faça alguma coisa. Mostre que você tem poder de verdade. E foi então que puxei o gatilho. O primeiro disparo não saiu. A arma emperrou, coisa que nunca tinha acontecido antes. Puxei novamente. Nada. Na terceira tentativa, ainda nada. Eu estava completamente descontrolado, xingando, balançando a arma como se ela estivesse com defeito. Essa porcaria não funciona nem para isso. Gritei, batendo o cabo da pistola na minha própria cabeça. Foi na quarta tentativa que a arma explodiu na minha mão. O barulho foi ensurdecedor. Uma explosão que ressoou por todo o bairro, acordando cachorros, acendendo luzes nas casas ao redor. Pedaços de metal voaram em todas as direções. Eu fui jogado para trás pela força da explosão e caí sentado no chão de concreto da pracinha. Por alguns segundos, não consegui processar o que tinha acontecido. Meus ouvidos uniam, minha visão estava embaçada, minha mão direita doía de uma forma que eu nunca tinha sentido. Quando finalmente consegui focar o olhar, vi destroços da pistola espalhados ao meu redor. Olhei para minhas mãos esperando ver sangue, ferimentos graves, talvez dedos decepados. Mas elas estavam intactas. Algumas queimaduras leves na palma direita, mas nada além disso. Eu deveria ter perdido a mão inteira, talvez parte do braço. Fragmentos de metal tinham voado perto do meu rosto, mas nenhum me atingiu. Quando levantei os olhos para a estátua, ela continuava lá, intacta, iluminada pela luz amarelada do poste. E foi nesse momento que algo inexplicável aconteceu. Por uma fração de segundo, eu jurei ver uma expressão diferente no rosto daquela imagem de gesso. Não era mais o semblante sereno de sempre. Era uma expressão de tristeza profunda, como se ela tivesse presenciado minha dor e sentido compaixão por mim. Um calor estranho começou a me envolver naquela pracinha. Não era o calor da febre ou da bebedeira. Era algo diferente, uma sensação que vinha de dentro para fora, preenchendo um vazio que eu nem sabia que existia. Minhas pernas tremiam, não de medo, mas de uma emoção que eu não conseguia nomear. Ali, caído no chão de concreto, cercado pelos destroços da arma que um dia foi meu instrumento de autoridade, eu finalmente entendi o que tinha acontecido. Não foi coincidência a pistola ter emperrado 3 vezes antes de explodir. Não foi sorte eu ter saído ileso de uma explosão que deveria ter me mutilado. E não foi delírio a tristeza que eu vi no rosto daquela estátua. Pela primeira vez em mais de um ano, eu chorei. Chorei como uma criança perdida, como um homem quebrado que finalmente reconhecia sua pequenez diante de algo infinitamente maior. As lágrimas vinham de um lugar muito profundo, lavando toda aquela amargura que me sufocava há tanto tempo. Perdão, murmurei, ainda olhando para a imagem de Nossa Senhora. Perdão por tudo. Pelo Douglas, pela minha família,
por ter duvidado tanto. O cheiro de flores voltou naquele momento, mais forte do que nunca. Mas agora eu sabia que não era alucinação. Era um sinal, uma resposta silenciosa para meu pedido desesperado. Um abraço invisível vindo de alguém que sempre esteve ali, mesmo quando eu fazia de tudo para rejeitá-la. Fiquei sentado naquela pracinha até o sol nascer. Moradores começaram a aparecer para ver o que tinha causado aquele barulho durante a madrugada. Uma senhora idosa, que eu reconheci como uma das devotas que sempre via rezando ali, se aproximou com cuidado. "O senhor está bem, filho?" ela perguntou, vendo meu estado deploráveis e os destroços ao redor. "Estou agora", respondi, e pela primeira vez em meses, era verdade. Ela me ajudou a levantar e me ofereceu um copo d'água da garrafa que trazia na bolsa. "O senhor quer que eu chame alguém? Algum parente?" "Não precisa, dona. Eu só preciso. Eu preciso procurar uma igreja." A senhora sorriu com uma doçura que me lembrou minha própria mãe. "Tem a igreja de São Miguel a 3 quarteirões daqui. O padre Francisco é muito bom, ele recebe todo mundo com carinho." Caminhei até a igreja ainda no início da manhã. Era uma construção simples, com as portas abertas para a primeira missa do dia. Entrei devagar, me sentindo estranho naquele ambiente que eu sempre desprezei. Havia algumas pessoas espalhadas pelos bancos, principalmente idosos rezando o terço. Sentei no último banco, no canto, tentando não chamar atenção. Mas meu aspecto deplorável, roupas sujas, cheiro de álcool, mãos ainda manchadas da explosão, fazia com que alguns olhares curiosos se voltassem para mim. O padre Francisco era um homem de uns 50 anos, magro, com um jeito calmo de falar. Durante a homilia, ele falou sobre perdão, sobre segundas chances, sobre como Deus nunca desiste de nenhum filho. Era como se ele soubesse que eu estava ali, como se aquelas palavras fossem dirigidas especificamente para mim. Depois da missa, fiquei sentado até todo mundo sair. O padre se aproximou e sentou ao meu lado, sem dizer nada no começo. Apenas ficou ali, em silêncio, esperando eu me sentir à vontade para conversar. "Padre", comecei, a voz ainda embargada, "eu fiz uma coisa muito ruim. Eu matei um menino inocente." Ele não demonstrou choque nem julgamento. Apenas assentiu, indicando que estava ouvindo. "Eu perdi tudo por causa disso. Minha família, meu trabalho, minha dignidade. E ontem de madrugada eu quis desafiar Deus. Quis provar que ele não existia." Contei toda a história para o padre Francisco. A morte do Douglas, a separação da família, a bebedeira, a noite na pracinha. Ele escutou tudo sem me interromper, sem me julgar, apenas com uma atenção respeitosa que eu não merecia. "E o que você sentiu quando a arma explodiu?" ele perguntou quando terminei. "Senti que alguém me salvou de mim mesmo. Que por mais que eu tentasse me destruir, havia uma força maior me protegendo. Nossa Senhora tem um jeito muito especial de cuidar dos filhos que mais precisam", ele disse com um sorriso suave. "Às vezes ela nos protege até de nós mesmos, como uma mãe faz com uma criança teimosa." Naquele dia, o padre Francisco me ofereceu ajuda prática. Me indicou um grupo de alcoólicos anônimos, me deu o telefone de pessoas que poderiam me ajudar a encontrar trabalho, e me convidou para participar de um grupo de oração que se reunia todas as quartas-feiras. "Padre", perguntei antes de ir embora, "o senhor acha que Deus pode perdoar alguém que matou um inocente?" Ele me olhou nos olhos com uma seriedade carinhosa. "Filho, se Deus não pudesse perdoar os piores pecados, ele não teria mandado Jesus morrer na cruz. O perdão divino não depende do tamanho do erro, depende do tamanho do arrependimento." Os meses seguintes foram de uma reconstrução lenta e dolorosa. Parei de beber com a ajuda do grupo de alcoólicos anônimos, onde conheci outras pessoas que também tinham tocado o fundo do poço. Ouvir suas histórias me fez perceber que eu não estava sozinho na minha queda, e que era possível sim se levantar depois de perder tudo. O padre Francisco me arranjou um emprego temporário como zelador da própria igreja. Era um trabalho simples, limpar o templo, cuidar do jardim, organizar as cadeiras para os eventos, mas que me dava propósito e dignidade. Pela primeira vez em muito tempo, eu acordava de manhã com algo para fazer além de beber. Durante esses meses, tentei várias vezes falar com Sofia pelo telefone.
As primeiras ligações foram difíceis. Ela ainda tinha medo, ainda não acreditava que minha mudança era real. Roberto, ela dizia, você já prometeu parar de beber antes. Como eu posso ter certeza de que agora é diferente? Eu entendia a desconfiança dela. Tinha quebrado tantas promessas, causado tanto sofrimento, que seria injusto esperar que ela acreditasse em mim imediatamente. Eu não estou pedindo para você acreditar nas minhas palavras, respondi numa dessas conversas. Estou pedindo só uma chance de provar com atitudes. O primeiro encontro com as crianças aconteceu 3 meses depois da noite na pracinha. Sofia aceitou me encontrar numa praça pública, num ambiente neutro onde ela se sentisse segura. Quando vi Gabriel e Larissa descendo do carro, meu coração quase parou. Eles tinham crescido tanto nesses meses de separação. Gabriel estava mais alto, mais sério. Larissa parecia mais tímida, mais cautelosa. Oi, pai, Gabriel disse, mas manteve distância. Larissa se escondeu atrás da mãe e só acenou com a mão. Era óbvio que eles tinham medo de mim, medo do homem violento e imprevisível que eu me tornei antes de ir embora. Conversamos por 1 hora, sobre coisas simples. A escola, os amigos, os desenhos que Larissa gostava de fazer. Eu me esforcei para ser gentil, para não falar alto, para não demonstrar qualquer sinal da agressividade que eles lembravam. Quando nos despedimos, Gabriel me deu um abraço rápido, e Larissa sussurrou tchau, papai, antes de correr para o carro. Foi pouco, mas foi um começo. Paralelamente aos encontros com a família, eu sentia uma necessidade cada vez maior de fazer algo pelo Douglas. Não conseguia tirá-lo da minha mente, mas agora não eram mais pesadelos que me atormentavam. Era uma voz silenciosa que me dizia que eu precisava honrar a memória dele de alguma forma. Foi quando descobri que Dona Conceição, a mãe do Douglas, ainda morava na mesma casa. Através de algumas pessoas do bairro, consegui o endereço dela. Durante semanas, fiquei pensando se deveria ir até lá, se ela aceitaria me ver, se não seria melhor deixar aquela dor em paz. Mas uma tarde, depois de muito orar na igreja, algo que eu aprendi a fazer nesses meses de reconstrução, tomei coragem e fui até a casa dela. Era uma casa simples, com um pequeno jardim na frente onde cresciam algumas roseiras. Bati na porta com o coração disparado, sem saber o que ia dizer ou como ela ia reagir. A mulher que abriu a porta era menor do que eu lembrava das imagens na televisão. Magra, com cabelos grisalhos, olhos cansados de tanto sofrimento. Quando me viu, ela imediatamente reconheceu quem eu era. A senhora é Dona Conceição? Perguntei, a voz tremendo. Ela assentiu em silêncio, me analisando da cabeça aos pés. Meu nome é Roberto Ferreira. Eu sou o policial que matou seu filho. Esperava que ela gritasse, que me xingasse, que batesse a porta na minha cara. Em vez disso, ela me olhou por alguns segundos com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Entre, ela disse simplesmente. A sala da casa estava cheia de fotos do Douglas. Em todas as idades, desde bebê até os 16 anos. Fotos da escola, da formatura do ensino fundamental, dele sorrindo ao lado da mãe. Era como um santuário dedicado à memória do menino que eu tirei do mundo. Eu vim pedir perdão, falei, sem conseguir olhar para aquelas fotos. Sei que não vai trazer seu filho de volta, sei que não vai curar sua dor. Mas eu precisava olhar nos seus olhos e dizer que me arrependo todos os dias do que fiz. Dona Conceição ficou em silêncio por um longo tempo. Depois se levantou e trouxe uma foto do Douglas usando o uniforme da escola. Ele queria ser engenheiro, ela disse, a voz baixa mas firme. Sonhava em construir pontes. Dizia que queria ligar pessoas que estavam separadas. Comecei a chorar quando ouvi isso. Imaginar os sonhos que aquele menino tinha, os planos que fez e que nunca realizaria por causa da minha imprudência, era uma dor física no peito. Eu perdi meu único filho por causa de um segundo de descontrole seu, ela continuou. Eu chorei todos os dias durante 1 ano. Quis morrer várias vezes. Eu sei, Dona Conceição. E eu sei que nada que eu faça vai. Deixe eu terminar. Ela me interrompeu. Depois de 1 ano odiando o Senhor, pedindo para Deus castigar o Senhor, eu entendi uma coisa. O ódio estava me matando por dentro.
Estava me impedindo de lembrar do meu filho com alegria. Ela se levantou e foi até um pequeno altar que tinha no canto da sala, com uma imagem de Nossa Senhora das Dores e várias velas acesas. Faz 6 meses que eu venho pedindo para Nossa Senhora me dar força para perdoar o Senhor. Não porque o Senhor merece, mas porque eu preciso desse perdão para conseguir viver. Olhou para mim com olhos marejados, mas sem raiva. Eu perdoo o Senhor, Roberto Ferreira. Em nome do meu filho, em nome da paz que eu preciso encontrar, eu perdoo. Naquele momento, na sala simples de Dona Conceição, rodeado pelas fotos do menino que eu matei, experimentei algo que não sabia que existia. Era como se um peso gigantesco fosse retirado dos meus ombros, como se eu pudesse finalmente respirar depois de meses sufocando em culpa e vergonha. O perdão dela não apagou o que eu fiz, não trouxe o Douglas de volta, mas me devolveu a possibilidade de reconstruir minha vida sem carregar aquele fardo sozinho. Pela primeira vez desde aquela tarde maldita, eu senti que talvez pudesse ser útil para alguma coisa no mundo. Dona Conceição, falei, ainda emocionado, existe alguma coisa que eu possa fazer? Alguma forma de honrar a memória do seu filho? Ela pensou por alguns momentos, olhando para as fotos espalhadas pela sala. O Douglas sempre quis ajudar outros jovens que não tinham as mesmas oportunidades que ele teve. Antes de morrer, ele estava organizando um grupo de estudos para ajudar colegas com dificuldades na escola. Foi assim que nasceu a ideia que mudaria completamente o rumo da minha nova vida. Dona Conceição me contou sobre uma ONG no bairro que trabalhava com jovens em situação de risco, oferecendo atividades esportivas, reforço escolar e orientação profissional. Eles sempre precisam de voluntários, ela disse. Talvez o senhor pudesse ajudar lá. No começo, fui rejeitado pela coordenação da ONG. Quando contei minha história, explicando que era o ex-policial que havia matado Douglas Santos, a reação foi de desconfiança e medo. Como podemos colocar alguém com esse histórico para trabalhar com jovens? Questionaram. Mas Dona Conceição intercedeu por mim. Conversou com a coordenadora, contou sobre meu arrependimento genuíno, sobre as mudanças que tinha observado em mim. Se eu, que perdi meu filho por causa dele, posso perdoar e confiar, vocês também podem dar uma chance, ela argumentou. Comecei como voluntário nas atividades mais simples. Ajudava na organização do espaço, na preparação da merenda, na limpeza após as atividades. Os jovens me olhavam com curiosidade e desconfiança. Alguns já tinham ouvido falar da minha história, outros percebiam que havia algo diferente em um homem de 40 anos fazendo trabalho voluntário. Com o tempo, comecei a participar mais ativamente das atividades. Minhas experiências nas ruas, mesmo com todos os erros que cometi, me davam uma perspectiva única sobre os perigos que aqueles jovens enfrentavam. Eu conseguia falar a linguagem deles, entender suas revoltas, suas frustrações com um sistema que parecia trabalhar contra eles. Tio Roberto, um menino de 15 anos chamado Lucas, me disse um dia: "É verdade que o senhor já foi policial?" "É verdade, Lucas. E é verdade também que eu cometi erros graves quando era policial." "Que tipo de erros?" Respirei fundo antes de responder. Era a primeira vez que um dos jovens da ONG perguntava diretamente sobre meu passado. Eu achava que sabia tudo, que podia resolver todos os problemas com autoridade e força. Essa arrogância me levou a fazer algo terrível que mudou muitas vidas, incluindo a minha. Lucas ficou pensativo por alguns segundos. "Mas o senhor mudou, né? Por isso está aqui agora." "Mudei, sim. Aprendi que a verdadeira força não vem de uma arma ou de um distintivo. Vem da capacidade de reconhecer quando erramos e de trabalhar para reparar o mal que fizemos." Conversas como essa foram se tornando mais frequentes. Os jovens começaram a me ver não como uma autoridade a ser temida, mas como alguém que entendia o peso das escolhas erradas e a possibilidade de recomeçar. Paralelamente ao trabalho na ONG, minha relação com Sofia e as crianças foi se reconstruindo lentamente. Os encontros quinzenais viraram semanais. As conversas cautelosas deram lugar a momentos de intimidade familiar que eu não sentia há anos. Um ano depois da noite na pracinha, Sofia aceitou que eu visitasse as crianças em casa. Era um território neutro, a casa da sogra, mas foi um grande passo. Gabriel, agora com 14 anos, começou a se abrir mais comigo. Contava sobre a escola, os amigos,
os planos para o futuro. Pai, ele me disse numa dessas visitas, meus colegas às vezes perguntam por que você e a mãe não moram juntos. E o que você responde? Que você está se tratando. Que você ficou doente por um tempo, mas agora está melhorando. A sabedoria daquele menino me impressionou. Ele havia encontrado uma forma de explicar nossa separação sem me demonizar, mas também sem minimizar a gravidade do que aconteceu. Larissa, aos 10 anos, foi quem mais demorou para confiar em mim novamente. Mas quando finalmente se sentiu segura, sua afeição voltou com toda a força. Ela começou a me mostrar os desenhos que fazia, as histórias que inventava, os livros que estava lendo. Papai, ela me disse numa tarde, a professora disse que toda família tem problemas, mas o importante é não desistir de se amar. 2 anos depois da noite que mudou tudo, recebi uma proposta inesperada. A ONG onde eu trabalhava como voluntário me ofereceu um emprego formal como agente de segurança e mediador de conflitos. Era um trabalho que combinava minha experiência anterior com minha nova compreensão sobre lidar com pessoas em situação de vulnerabilidade. Roberto, disse a coordenadora no dia que me fez a oferta, você tem uma capacidade única de conectar com esses jovens. Eles confiam em você porque sabem que você entende o que é errar e querer mudar. No mesmo mês, Sofia aceitou que voltássemos a morar juntos. Não foi uma reconciliação romântica imediata, mas um acordo familiar baseado na confiança que se reconstruiu ao longo desses anos. Alugamos uma casa pequena perto da ONG, e pela primeira vez em muito tempo, tivemos novamente uma rotina de família. Hoje, 5 anos depois daquela madrugada na pracinha, eu trabalho diariamente com jovens que poderiam ter sido Douglas. Alguns chegam até mim com raiva, revolta, desconfiança do mundo. Eu vejo neles o que eu mesmo fui um dia, pessoas machucadas que expressam sua dor através da agressividade. Minha experiência me ensinou que a verdadeira autoridade não vem da força física ou da posição social. Vem da humildade de reconhecer nossos erros, da coragem de pedir perdão e da persistência em trabalhar todos os dias para reparar o mal que causamos. Semanalmente, visito o túmulo do Douglas. Levo flores, converso com ele como se pudesse me ouvir, conto sobre os jovens que estou tentando ajudar. É minha forma de manter viva a memória dele e de transformar uma tragédia em propósito. Dona Conceição se tornou uma grande amiga da família. Ela vê em Gabriel e Larissa um pouco do filho que perdeu, e minhas crianças encontraram nela uma avó adotiva cheia de carinho e sabedoria. É bonito ver como o perdão pode gerar vínculos inesperados. Sofia voltou a frequentar a igreja, e desta vez eu vou com ela. Não porque me converti de uma hora para outra, mas porque aprendi a respeitar e até mesmo encontrar consolo na fé que ela sempre teve. As imagens de santos na nossa casa não me incomodam mais. Pelo contrário, me lembram diariamente de que existe algo maior que nós cuidando dos nossos passos. Naquela noite de dezembro, quando apontei minha arma para a estátua de Nossa Senhora, eu queria provar que Deus não existia. Hoje eu sei que Ele me provou o contrário da forma mais amorosa possível, me salvando de mim mesmo quando eu fazia tudo para rejeitá-lo. A arma que explodiu em minhas mãos quebrou mais do que metal. Quebrou meu orgulho, minha arrogância, minha falsa certeza de que eu podia controlar tudo sozinho. E dessa quebra nasceu um homem novo, mais humilde, mais consciente de suas limitações, mas infinitamente mais capaz de amar e ser amado. Às vezes me pergunto, se você pudesse descrever sua própria busca por algo maior em apenas uma palavra, qual seria? Para mim, seria entrega. Aprendi que a vida só fez sentido quando parei de lutar contra ela e aceitei que precisava de ajuda, perdão e uma segunda chance.